O tema de hoje é extremamente profundo e necessário. Vencendo os seus medos. Interessante que, Viviana, às vezes as pessoas olham para uma mulher e vê aquela mulher muito forte por fora, mas não sabe as guerras silenciosas que ela enfrenta. Os seus medos, né? Os medos de fracassar, o medo de não dar certo, o medo de não ser suficiente. E hoje temos uma convidada muito especial. Está no ar mais um episódio Mulheres em Pauta. Viviana, quem é a nossa convidada de hoje? Ela é pastora, tem um projeto lindo chamado Solte o Grito. Está cursando psicanálise e realiza o evento Piquenique com as Amigas. Seja muito bem-vinda, Mulheres em Pauta, Verônica Batista. O prazer é imenso estarmos aqui. Então, Verônica Batista, você sempre foi essa mulher posicionada ou teve que vencer os seus medos? Tive que vencer muitos medos. Para chegarmos aqui, temos que vencer, né? Por mais que às vezes o medo, porque tudo que o medo quer é nos prisionar e nos incapacitar para que a gente acredite que não somos capazes. Então, todas as vezes que vem o medo, a gente tem que vencer e dizer para nós mesmos, somos capazes. Verônica, conta um pouquinho da sua história para os telespectadores te conhecer um pouquinho mais. Então, sou pastora Verônica Batista, né? Mãe de 4 filhos, 13 netos, né? Serva do Senhor, e sou filha assim de pais separados, divorciados. E a gente passa por muitos bloqueios, muitos traumas, que até a gente entender que os traumas do passado às vezes nos anula e nos aprisiona em medos, coisas que vivemos no passado. Até entendermos isso, a gente vai se deixando se anular pelo medo. Você, falando sobre medo, já vamos começar sobre medo, né? Vamos embora. Você sabe, assim, identificar deixa eu só colocar aqui no Vibra. Você só sabe identificar algum medo que veio do trauma do passado por pais separados? Porque eu também sou filha de pais separados e às vezes a gente tem os traumas que a gente nem sabe, né? Isso. E fica lidando, tentando se achando que é descobrir. a vida. Pois é. Você consegue identificar um assim para deixar bem claro aqui pra gente? Sim. Um dos maiores medos que eu tive que vencer foi achar que eu não era capaz pelo que eu ouvia, né? A gente vai se anulando pelo ouvir. Sim. Né? E assim, eu ouvia muita coisa quando criança, né? Quer compartilhar? Sim, antigamente, agora nem tanto, mas antigamente pai separado anulava os filhos. Porque quando os filhos iam chegar para brincar, no meu caso, os pais diziam para as filhas, não, ela não é menina para ficar perto de você, para conviver com você, porque é filha de mãe separada, Sim. Mãe divorciada. E isso vai nos anulando. Ao decorrer dos anos, do tempo, a gente vai crescendo achando que isso é coisa de criança. Né? Ah, você não vai ser ninguém. Como se você não fosse merecedora, Merecedora. Né? E a gente vai crescendo levando isso como criança. Mas chega um certo tempo na nossa vida, isso pesa. As palavras lançadas do passado, no presente, ela pesa. Né? E qual foi a carga emocional que você já vivenciou por causa desse peso? Eu vivi um peso, assim, uma carga dentro da minha casa com meus filhos. Porque é aquele negócio, quando a gente não recebe, a gente não sabe doar. É, verdade. Ou reproduz o que aprendeu. O que aprendeu. Eu sempre fui uma mãe muito severa para os meus filhos. Porque eu fui muito corrigida duramente. Você tem que ser assim. Você tem que fazer isso. E eu só sabia dar para os meus filhos o que eu recebi. Até um dia entender que isso era traumas do passado, que eu precisava abrir mão para aprender a dizer para os meus filhos, eu te amo. Abraçar os meus filhos. Isso são traumas que causam e nos aprisiona. Eu vivi por muitos anos aprisionada, achando que
eu era incapaz de ser alguém e chegar em algum lugar. Pelos não que eu recebi, né? Pelas palavras que a gente ouve e a gente vai se anulando, achando que realmente somos incapazes. Até um dia o Senhor falou para mim, você é capaz. É legal que você fala sobre a consciência, né? Você viu que, opa, do jeito que eu tô fazendo tá errado, porque é o que eu falo sempre. A gente erra, tem tudo acertar, né? É verdade. Sim. Mas é bom que a gente tenha consciência de quando erramos. É onde a gente pode fazer diferente. E aí foi o que aconteceu contigo. Mas até a gente entender que estamos fazendo errado. E mesmo entendendo, a gente continua repetindo aqueles padrões. Porque é uma Sim. crença limitante que você cresceu Sim, acreditando naquela palavra. Naquela palavra. O que é crença limitante? É tudo aquilo que eu acredito como verdade para mim. Então, automaticamente, você cresceu ouvindo, você não é ninguém. Você não é capaz. Então, é uma crença. Você acaba acreditando que você realmente não é capaz. Até você desconstruir essa crença, amiga. É muito E você processo. se sente diminuída, né? Sim, a gente se sente diminuída, a gente se sente incapaz, realmente. O Senhor, Ele sempre fala pra gente, né? Eis que eu faço tudo novo. Sim. Né? E a gente fica olhando, não, mas é grande demais para mim. Não, eu não sou capaz. Né? Não, eu não consigo. Esse não acompanha a gente. Por tudo que você não vai ser ninguém. Então a gente acha que a gente realmente não somos capazes. São esses bombardeios externos que vai estremecendo. Sim, vai criando obstáculos e a gente vai se anulando. E eu, por muito tempo, eu me anulava. Verônica, tem os 6 maiores medos do mundo, que são o medo da morte, me ajuda aí, Carla, o medo da pobreza, Sim, da crítica. da crítica, de perder o amor, e o outro é o medo da doença, de ficar doente. Quais desses medos mais te atormentaram? Ou se você hoje já é livre deles, ou ainda atormentam, e como que você lida com isso? Hoje eu aprendi. O meu maiores medos era a crítica. A crítica do que os outros vão pensar, que vão achar. Do que vão achar, do que vão pensar. Né? Então, aí a gente vai se anulando, deixando de ser quem a gente é, para agradar, para não receber a crítica, né? Para não ser anulado, deixado de lado. Então a gente vai, não, é melhor que vou fazer desse jeito, porque desse jeito todo mundo faz, já é padrão, né? E aí todo aceita, todo né? mundo já está ali, então vamos ser assim, né? E aí a gente vai esquecendo quem somos nós. Vamos perdendo a nossa própria identidade pelas críticas. Carla fala muito nisso. Sim, na verdade, a gente se importa muito pelo que o outro pensa da gente. O que o outro pensa, exatamente. Tem muito a ver com rejeição. Eu já ia falar. Mas acho que eu falei. Verdade. Tem muito a ver realmente com a rejeição, né? Então a gente fica com medo de ser rejeitada, então a gente acaba se moldando dentro daquele quadrado para ser igual todo mundo. Não, preciso ser aceita, preciso ser vista, não, preciso ser amada, peraí. Então a gente acaba realmente se anulando por causa de outras pessoas. E como você aprendeu a sair dessa anulação? Como foi essa transição? Então, foi muito interessante. Até eu mesmo, hoje, contando para mim mesmo, eu tenho hora que eu paro e fico me analisando. Dentro do projeto, a gente sempre trabalhamos, antes de chegarmos, né, a data, a conferência, a gente sempre trabalhamos com reuniões. Com o projeto Solte o Grito. O projeto Solte o Grito. Com propósito, com oração. Então, cada ato profético que a gente fazia dentro do grupo, eu fazia para mim mesmo, me corrigindo a mim mesmo. Porque eu dizia, eu faço para elas, mas eu própria tenho medo de fazer para mim. Porque, na verdade, a gente fica com medo de se reencontrar para saber quem é você de verdade. Né? E teve um dia que a gente fizemos um propósito. E a gente colocamos pedimos para colocar onde era
que a gente desse de frente. E eu coloquei no espelho do meu banheiro. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Só que aquilo dali para mim foi uma sacudida. Como que você pode se você se esconde? Uau! É um confronto. Como que você é capaz se você mesmo se anula? E eu fiquei um bom tempo, passou-se a conferência, mas aquele processo de transformação continuou em mim. Até um dia eu entrei no quarto e falei, eu preciso, Senhor, me redescobrir. Eu preciso nascer de novo, porque eu preciso perder e me encontrar. E o Senhor começou a trabalhar em mim. Porque a gente precisa se desconstruir mesmo, sim, né? Sim. E aí o Senhor começou a me mostrar quem era a Verônica de verdade, aonde ela se perdeu, por que se perdeu, né? E aí eu fui entendendo, eu fui me perdendo para agradar. Mas eu mesmo não estava me agradando. Sim. Porque eu queria usar um brinco, mas eu ficava, o que os outros vão pensar? Nossa, é uma missionária. Ai, é muito bom tocar sobre isso. Fala. Eu gosto. Muito bom. É uma mulher de Deus, né? Nossa, eu olhava as vitrines e falei, nossa, eu queria um conjunto de calça desse. Nossa, mas eu não, eu sou mulher de Deus. Mas para se encaixar naquele pra padrão. Se encaixar no padrão. Eu olhava as mulheres de Deus na televisão louvando, adorando, e falei, gente, é o mesmo Deus, é a mesma unção. Elas buscam, eu também busco. E por que para ela pode e por que para mim não? Só que posso todas as coisas. Aí você achava também por ser exemplo, não podia falhar? Sim, Tem eu muito achava isso. Tudo isso, que eu achava que se eu fosse mostrar quem eu sou, alguém ia dizer, não é mais mulher de Deus. Sim. Se perdeu, né? Só que eu entendi, eu sou quem eu sou em Cristo. Eu tenho uma identidade. Ele me formou desde o ventre da minha mãe e eu sou única. Então, se eu sou única, esse medo eu tenho que vencer. Verônica, não é uma calça que vai colocar isso em questão, né? Não é. De jeito nenhum. Né? Mas é aquele negócio, a religiosidade. A gente bota muito isso aqui dentro. E a gente se aprisiona. E aí, para depois sair, né? Sair. Eu acho também que é mais o jugo. Vamos lá, vou usar uma palavra não muito pesada, né? Falar mal. Mas eu creio que é o jugo que a igreja impõe sobre nós. Sim. Porque, na verdade, depende da doutrina da igreja. Porque a doutrina da igreja, assim, tem muitas igrejas. Eu fazia parte de uma, como eu me converti, a gente não podia usar calça, né? Nem na igreja e nem fora da igreja. Ele dizia pra gente, não, vocês são mulheres de Deus, vocês não podem estar andando de calça comprida. Deixa então, eu perguntar para via. vocês que são pastoras. Existe na Bíblia alguma passagem que diz que você não pode usar calça, mulher? Ou algo que dê a entender isso? Bem, que eu conheço ainda não. De repente tenha e eu não, né? Não vou dizer que eu não vi, que eu não vou dizer que não tenha. De repente possa ter e eu não conheço. Então eu prefiro. Vocês conhecem, né? Prefere não opinar. Não. Tá com medo, né? Mas, Carla, pode continuar. Não, mas é isso. É esse medo, esse jugo que impõe sobre nós que acaba a gente trazendo pra gente essa religiosidade. Eu não posso botar uma calça, eu não posso botar um brinco. Não. A mãe é pastora, como que você é vista missionária? E realmente é um peso muito grande que coloca sobre nossos ombros. Sim. E isso impede a gente. Até dentro do projeto mesmo, isso às vezes me atrapalhava. Deixa eu te perguntar, o que o projeto trata? O que ele é específico para o medo? Ou para algo? O solte o grito. O que significa solte o grito? É você se libertar dos traumas. Do que te aprisiona, né?
E os traumas nada mais é a construção do medo. Do medo, né? Esse projeto, eu relutei muito para fazer, para poder assumir, né? Esse projeto foi me dado numa consagração e todas as vezes que a gente ia fazer algo na consagração, o Senhor dava um tema que levava tudo à cura. E a gente fazia sem noção. Então, no começo, a gente vai fazendo, vai obedecendo. Até um dia, alguém falou comigo, Verônica, vocês estão trabalhando com cura. Eu falei, não, que isso, nem entendo disso. Aí eu comecei a buscar. E quando o Senhor começou a falar, né, a usar os profetas, eu falei, não, Senhor, é muito grande, não quero isso não. Né? Fiz igual Moisés, não, usa outro. Não tem capacidade. Eu olhava e falava, por que tem pastora fulana, tem pastora cicrano, tem missionária, tem isso. E eu, na época, era diaconisa. Né? Falei, não, eu não tenho capacidade para isso, não tenho estrutura para isso. Só que quando a gente não faz da forma que Deus quer, Ele cria a situação. E eu mudei de casa e nessa casa que eu fui morar, eu quase entrei em depressão. Meu esposo saía para trabalhar, me deixava dentro do quarto, ele saía 8 da manhã, chegava às 5, 6, eu estava dentro do quarto, com a casa toda fechada. Quem batia no portão não está em casa. E eu fiquei muitos dias assim. E eu chorava perguntando, meu Deus, que sensação é essa? O que está acontecendo? Né? Que eu não entendia o que estava acontecendo. Eu orava dentro do quarto, botava louvor, e a vontade era só de chorar, não queria acender a luz, não queria. E um belo dia, eu acabei de orar, deitei de novo e fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, o Senhor falou comigo, levanta daí e abra a janela. Eu falei, ai Senhor, não consigo, eu não tenho força. E o Senhor repetiu de novo, levanta e abra a sua janela. E eu fiquei relutando dentro do meu quarto, porque na verdade eu já não queria sair do quarto. Eu já estava entrando no mesmo processo, né, de depressão, porque além de não querer sair do quarto, eu não tinha ânimo para limpar a casa, eu já não tinha ânimo para tomar um banho. Eu tomava banho porque meu marido chegava, eu falei, não, eu tenho que tomar banho, tem que estar apresentável, né? Né? Mas eu não queria, a verdade, eu queria ficar ali, né? E o Senhor repetiu pela 3ª vez, foi onde eu levantei chorando, com muita luta, puxei a cortina por 2 vezes, fechava a cortina e eu falei, eu preciso vencer isso. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não posso continuar desta forma. Abri a janela, quando eu abri a janela, ele falou comigo, agora abre a porta e vai para fora. Eu chorando, me arrastando, abri a porta. E quando eu cheguei do lado de fora, ele falou comigo, agora grita, põe para fora. E eu comecei a chorar, eu falei, na minha mente, os vizinhos vão me chamar de doida. Uma hora dessa, em pleno dia, um sol quente, uma mulher do lado de fora, descabelada e gritando, tá doida. E eu voltei para dentro de casa, o Senhor vai para fora e grita. E eu fui para fora e eu comecei a gritar. E ali o Senhor falou comigo, eu te permiti passar para você entender o que as minhas estão passando. Profundo e ali nasceu o projeto Solte o Grito, que é você colocar para fora a sua dor. Ali você entendeu que o projeto era para você. Era para mim, estava começando em mim, né? Em mim primeiro, para poder chegar às outras. E quanto tempo já tem esse projeto? Já existe? Tem 11 anos. E acontece uma vez ao ano? Uma vez ao ano. Qual? Geralmente era novembro. Esse ano será em setembro. Setembro amarelo. Ela tá ansiosíssima, super animada. Sim. Mas nós estamos agora. E você vai Fica aí o convite, né? Sim, sim. Tua rede social, qual é? Verônica Baptista, 803, Gmail. Gente, eu esqueci.
Mas depois a gente coloca Depois e compartilha coloca, ali no sim. Mulheres em Pauta. E tem projeto também, Solte o tem também Grito. do Solte o Grito, né? Ah, já tem Já também tem, já tem, né? Quem quiser seguir, nos segue lá. E os traumas, então, são curados? As mulheres gritam muito? Tem um momento... Grita, depois a gente recebe muita mensagem de mulheres, né, que realmente precisa liberar, né, e a gente acompanha algumas, né, a gente vai criando aquele elo e vai conversando, né, vai criando aquele carinho, Sim. Aí daqui a pouco se torna amiga, de uma leva a outra, né, e aí a gente estamos indo. Nossa, muito legal. É ótimo. Carla já comentou várias vezes, né, sobre a depressão. Sim. Isso cura muitas mulheres, Sim. porque a gente precisa de uma ajuda para sair da depressão. Sim, E é muito importante esses Muito. projetos. muito. Mas, mudando de assunto agora, qual é o seu maior medo hoje? Hoje, o meu maior medo é de parar de fazer o que eu mais amo. Que é o projeto? É o projeto. E você, O Carla? maior medo é de parar de fazer. O meu maior medo? É? Qual é o meu maior medo? Não sei. Nossa, que mulher corajosa. Vou pensar aqui, qual é o meu maior medo? Não é corajosa, não. É porque, na verdade, eu tenho uma tese comigo. Mesmo com medo, vai assim mesmo. Isso aí, é isso aí. Então, qual é o meu maior medo? Eu entendo que o medo, sentir o medo é bom. Porque o medo impede a gente de sofrer muitas coisas. Não podemos ter o medo em excesso para nos paralisar. Esse medo que é ruim. Mas o medo protege a gente. O meu maior medo, até o final eu falo. Vencendo os meus medos. Não, agora eu quero que você fale. Qual o seu maior medo? O meu maior medo eu sei. O meu maior medo é eu chegar lá na velhice e ver que eu não fiz nada de bom, de importante, de tocar a vida das outras pessoas. Então, Deus... Isso aí ficou muito claro pra mim, porque Deus recalculou a minha rota e eu me questionava muito isso. Nossa, mas a gente tá aqui pra só trabalhar, viver a nossa rotina. Então, hoje... eu encontrei um sentido pra minha vida. Amém. Então, o meu maior medo é você ficar parada, estagnada, não ter iniciativa, não tomar a decisão da coragem, de sair do lugar. E eu vejo muitas mulheres paralisadas com medo. Elas querem fazer, elas olham a gente fazendo, se inspiram, mas não tem coragem. O ano passado, na conferência, a gente passamos por muito obstáculo até acontecer a conferência. E foi interessante que quando chegou no final, uma das meninas que faz parte da equipe, ela olhou para mim, respirou e falou: "Você é corajosa". Aí eu ri. Eu falei: "Não, eu não sou corajosa. Eu estou vencendo os meus medos". Porque a coragem vem assim. É isso. A coragem é você vencer os seus medos. Os meus medos. Né? Porque todos os dias a gente está vencendo um obstáculo. Todos os dias. A gente já acorda já vencendo um obstáculo. Então, se a gente não ter força para romper o hoje, amanhã a gente está no mesmo lugar. Sim. Então, a gente tem que vencer hoje para viver o extraordinário amanhã. Isso. Ô, Verônica, uma coisa que eu entendi também, que Deus mostra muito pra gente, é que nós temos que estar em movimento. Sim. Estar em movimento. Então, ele vai mostrando, né? Você priorizar Deus sobre todas as coisas e ele vai te encaminhando. Então, isso é muito importante também. E quando você tá alinhada, eu acho que o medo cai por terra. Cai. Sim. Eu acho que o autoconhecimento liberta muito a gente. Liberta. Né? Porque, pode falar. É como uma grávida de primeira viagem. Todo mundo vai falar para ela: "Nossa, dói muito. Nossa, é isso, é aquilo".
Só que ela vai ter que passar por toda essa experiência. Sim. E quando ela passa, ela vai ver que talvez tudo aquilo que falaram para ela não foi nem tanto aquilo, que para ela a experiência foi diferente. Verdade. Né? Assim somos nós. Para um vai ser mais difícil, outro vai ser mais fácil, outro vai demorar, outro vai chegar mais... Mas cada um vai ter sua experiência. E a gente tem que aprender a passar cada uma delas. Que seja dolorida ou não, a gente passa. Né? A gente não pode se deixar anular. Alguns anos atrás, eu passei por uma experiência que, esses dias, depois desse tema, né, que eu falei, quantas vezes eu me anulei. Eu recebi um convite, eu já tinha ministrado alguns anos atrás, nessa conferência em Minas. E eu recebi de novo um convite para estar retornando. Só que negócio, a primeira vez, eu fui como se, para mim, era uma igreja pequena, né? Ia ser uma coisinha pequena. Cheguei lá, uma igreja imensa, enorme. E a irmã que me convidou no final, na hora do almoço, ela me abraçou e falou assim, você vai ficar pelo final, porque você vai trazer o avivamento. Nossa, eu fui pro banheiro, eu chorei muito. Falei, meu Deus, eu estou em Minas, não tem como correr para casa, me esconder debaixo. Né? Eu vou ter que ir. E foi muito lindo o que Deus fez. Só que quando veio o segundo convite, o medo me venceu. Porque eu falei, eu não tinha agenda para aquela época. Falei, minha amada, eu tenho agenda, eu já tenho compromisso, eu não vou poder ir. Nossa. O medo me venceu. Mas isso na segunda vez? Na segunda vez. Porque tu já tinha passado, já tinha. É o que eu falei, primeira. né? As primeiras experiências a gente passa, mas a segunda a gente quer evitar. Mas Só a segunda fica mais fácil. Aí eu pensando falei, nesse raciocínio, sim, né? Mas naquela época o medo me venceu. Eu acho que é porque é o trauma que ficou, né? Quando tu chegou lá, levou um aquele susto. susto da igreja muito Pensou grande e cheia, lotada. Eu falei, não quero voltar mais não. Né? Só que eu me deixei ser vencida pelo medo. De viver um novo ciclo na minha vida. Porque se me chamaram, porque eles gostaram. Sim, com certeza. Nossa, imagina, ainda fazer um avivamento. Né? É muito e assim, forte. Aí, esse dia eu pensando nisso, falei, meu Deus, foi uma oportunidade Me que eu deixei passar. Sim, se sabotou. O medo faz que a gente se sabote. Sim. E não foi a primeira, não foi, foi várias vezes. Várias vezes eu fui chamada para pregar em festas. Nossa, não. Aí eu não. Eu olhava assim, não, sou eu não. Erraram o endereço. Eu acho que o medo vem junto com a comparação. Sim. Porque a comparação também sabota muita gente. Muita gente. Porque você acaba se comparando com outras pessoas e fala assim, não, fulana, não é fulano. Eu vou dar um exemplo agora. É. Agora mesmo, antes da gente começar, eu falei, vamos orar. Sim. Aí eu queria que as duas que são pastoras, né, que orassem. Aí eu me comparei, nossa, eu vou fazer uma oração bem singela e as duas bem fervorosas. Essa é a comparação. E é o medo, né? É o medo. Sim. Porque a gente se acha sempre incapaz. Não, fulana prega muito. Nossa, fulana, nossa, ela tem... Mas se a gente ora, se a gente lê a palavra, estuda a palavra, é o mesmo Deus. Sim. E se alguém nos fez o convite, é porque viu a capacidade em nós. Mas a gente fica no medo e se anulando. E aí achando que fulana é melhor do que eu. Cicrana prega mais do que eu. E aí a gente vai se diminuindo. Se anulando. E deixando de viver o propósito de Deus. Até entendemos que quando o nome é lançado, não foi Carla que lançou, foi o Senhor. E se Ele lançou, porque Ele sabe da nossa capacidade. E a curiosidade agora, você voltou nesse congresso depois? Não. Não me chamaram mais, mas vão me chamar. Vamos sim. A oportunidade vai bater na porta. Vai, sim. Vamos não vou. A agenda vai estar disponível. Fala também, dá um sinal. Agora eu tô com a minha agenda. Estou disponível. Sim, agenda livre. Já me curei.
Interessante que a gente está falando sobre o medo. A palavra de Deus vai falar em Jó, o que mais Jó temia veio sobre ele. Então a gente aprende com Jó que por mais que você teme, você não deve acreditar naquilo que você teme. Porque aquilo que você pensa, você atrai. É a mente, o poder da mente, né? Sim, porque é o poder da mente. Sim. O que mais Jó temia era seus filhos. E acabou acontecendo o que com seus filhos? Deus permitiu que viesse morrer os 10 filhos de Jó. Então, quando a gente fala do medo, a gente precisa trabalhar o medo. Sim. E não deixar ele nos dominar. Porque o medo vem acompanhado com os pensamentos negativos. E automaticamente você atrai aquilo que você pensa. Sim. E abre portas, porque através do medo vem outros. Né? A gente vai se anulando através de um medo, daqui a pouco a gente acha a incapacidade, né? E aí de um trauma vem outros. E se a gente não começar a tratar o início, daqui a pouco você está totalmente depressiva, cheia de ansiedade, né? De uma porta. O medo da pobreza, né, domina muito. E aí é onde entra o espírito de escassez. Escassez. Porque você pensa sempre no medo da falta, medo de... E isso é um dos grandes. É um dos grandes medos, sim. Hoje nós estamos numa geração muito ansiosa, né? E muitas mulheres sobrecarregadas emocionalmente, né? E realmente elas acabam não se posicionando, paralisando através do medo. O que você deixaria para essas mulheres? Então, eu digo para elas, se olhe no espelho, se valorize, se reconheça como a criatura que Deus escolheu. Porque tudo que vem de novo traz medo. Mas se a gente não viver, a gente também não tem o que contar. Então, não se permita se anular pelo medo. Como a pastora Carla acabou de falar, vai com medo mesmo, né? Vai vencendo com medo. Porque se a gente for parar para analisarmos, a maioria na Bíblia tiveram medo. Sim. Josué teve medo, porque ele olhou para Moisés, né? Orava cara a cara com o Senhor. Agora, quem sou eu para poder agora ficar no lugar dele? É um novo. Então, um novo assusta, né? Moisés, quando Deus escolheu ele também teve medo. Verdade. Mas eles foram com medo e venceram, fizeram história. E a gente só vence indo. Os convites, rompendo. Né? Os convites. Às vezes é um convite que uma amiga faz para um café, um evento, solte um grito, estar em movimento entre as mulheres, roda de conversa. Eu costumo dizer, não espere ter ferramentas grandes para começar. Sim. Comece com o que você já tem. Verdade. Vai com o que você já tem. Sim. Né? Eu só sei orar. Vai orando. Eu só sei orar o Pai Nosso. Vai orando o Pai Nosso. Porque tudo tem um início. Ninguém começa. Tudo no início. Então, vai com o que você já tem. Eu só sei ler um salmo. Só sei ler. Vai lendo o salmo. Lê hoje. Amanhã o Senhor vai te dar sabedoria para explanar um pouquinho mais. E daqui a pouco, tá aí. Verdade. Né? O que não podemos é nos paralisarmos, deixar-nos paralisarmos com o que está vindo, porque o Senhor nos conhece. Né? Eu acho assim, já temos uma palavra liberada para nossas vidas. Pegar essa palavra e acreditar naquilo que essa palavra já está sobre nós. Josué tinha uma palavra, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Moisés, Deus falou, vai que eu sou contigo. Então, nós temos uma palavra liberada sobre nós. É romper mesmo o medo mesmo. É como a pastora Verônica falou, vai com o que tem. Mas as pessoas querem estar preparadas para gente. Sim. Quando você fica lá se preparando, o tempo só vai passando. Vai falando errado mesmo, tremendo mesmo. Eu não sei falar.
Fala da sua forma e acabou. Eu antigamente eu falava assim, Seja nossa, você. Isso aí. eu falava para mim, não, eu primeiro vou fazer um curso de teologia. Primeiro eu vou, né, acabar meu estudo para depois começar a pregar, começar a fazer a obra. Eu vou dizer, até hoje eu não fiz teologia. Comecei a fazer, parei de fazer, tentei fazer de novo, depois eu entendi, não é o momento. Tudo tem um tempo, né? Estudo, estou retornando aos meus estudos agora. Eu ia te perguntar, psicanálise, o que te levou a ir para a psicanálise? Quando me fizeram um convite várias vezes para me fazer, eu relutei muito. Falei, não é para mim, não quero, isso não é minha área, não. Mas tem tudo a ver com a tua área, né? Sim. Mas aí depois eu parei, analisei e falei, não, tem tudo a ver. Crescer na graça e no conhecimento. A gente já temos a graça, agora precisamos aperfeiçoar o conhecimento. Não adianta a gente, só é pela graça, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos dar. Não, o Senhor vai nos dar até onde a gente sabe, até onde a gente está buscando. Então, a gente precisa buscar conhecimento para alcançar com mais liberdade e com mais firmeza daquilo que a gente está fazendo. Né? Então, eu entendi que quanto mais eu aprendo, mais eu tenho liberdade para chegar até as mulheres. Sim, e é uma ferramenta, né? Sim. São técnicas que você coloca em prática. Você está aprimorando as técnicas para chegar lá e obter. Ajuda muito. Ajuda. Muito. Nossa, você passa a entender o que aquela mulher está sentindo naquele momento. Você tem mais... Faz uma leitura, né? Sim. O conhecimento na área da cor ajuda muito. Muito. Eu quero deixar uma pergunta para as mulheres. Você que está nos ouvindo hoje, comenta aí, qual é o seu maior medo? Tem algum pessoal aqui. Tô vendo aí. Mas estão... Vamos lá, uau. Deixa eu Qual ver o seu aqui. maior medo? Compartilha aí conosco nesta noite. Verônica Batista. Fala-me. Me diz uma coisa. Você já falou sobre o projeto dia 7. Vai ser dia 7, não? Fala a data. 19 de setembro. 19 de setembro será a conferência. Isso. E qual é o tema da conferência? Então, esse ano eu fui surpreendida por um tema que eu confesso que eu falei, uau, que tema é esse? Nós sempre oramos pedindo ao Senhor a direção do que Ele quer. E esse ano o Senhor falou comigo, eu quero que você coloque as minhas de pé em oração. E quando Ele nos deu um tema, eu falei, uau, esse ano o tema será quarto de guerra. Quarto de guerra. É necessário voltar à essência do quarto. Meu Deus. Né? Porque foi o que o Senhor falou comigo. Nós mulheres estamos tão preocupadas com tanta coisa e às vezes a gente esquece do quarto de guerra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que quarto de guerra e não quarto de oração? Porque onde a gente mais guerreia é o nosso quarto. O nosso quarto de oração é um quarto de guerra. Né? Quando aquela mulher, a viúva, a mulher, ela perde seu filho, com a história de Eliseu, 2 Reis 4, ela vai levantar, vai subir e colocar seu filho morto na cama do profeta. No quarto onde havia oração. Porque quando ela faz o quarto para um profeta, ela não imaginaria que aquele quarto seria um quarto profético para a própria casa dela. Um quarto de guerra. Ela sobe, coloca um filho já morto dentro de um quarto e vai até o profeta. Então, a gente entende o quê? Que aonde tem guerra, tem posicionamento. E se tem posicionamento, tem vitória, tem milagre. Mas é um posicionamento. Porque Geazi foi à frente e nada aconteceu. Mas quando o profeta entrou... E ele entendeu, esse quarto é um ambiente onde eu guerreio. É um ambiente onde, né, eu oro. Então, o ambiente que é de oração é o nosso maior ambiente de guerra.
é quando a gente dobra o joelho ali, às vezes a gente não tem palavra, mas tem a lágrima. Verdade. É o nosso quarto de guerra, o nosso maior lugar de intimidade. Deus sabe, né? Conhece o nosso coração. Sim, sim. Eu tenho meu cantinho no meu quarto. E todas as vezes que eu penso em trocar ele, mudar, eu não. Ali, se eu botar alguma coisa, eu perco aquele meu lugar. Que ali é onde eu... Deixa eu dar uma lida aqui. Tem alguns comentários. Deixa eu... Eu queria que elas colocassem, quem tá aqui na live, qual é o maior medo. Ah, tem aqui, ó. Tá. Mulheres que impactam. A Elaine, né? Elaine. Verdade, Elaine linda, maravilhosa. Sempre temos medo, mas acreditas e confiamos e vamos. Elizabeth Martins, amiga, olha a frase. Vai com o que você já tem, né? Falou. Mulheres que impactam. Eu fui, coloquei a cara e fui. A Elaine foi. Ela ouviu o chamado de Deus e faz as lives todas quartas e quintas. Amém. Ela estava com medo de não ter ninguém na live dela. Mas Deus falou, ó, é para uma pessoa, vai, faz e pronto. E hoje ela está cada vez impactando mais. Tem profundidade. Silvane Porto. Um dos meus maiores medos era voar por causa da altura. E no final de abril eu voei pela primeira vez. Nossa! Legal, parabéns. Venceu Rompeu o medo. medo. Pronto, agora pode voar sempre, Isso Silvane. aí. É isso que a gente tá falando. Não faz igual a Verônica, ela foi. Veio a segunda oportunidade. Mas eu não vou perder mais. Não vai. Eu não entendi. Porque ela já tinha ido. Assistindo a minha amiga e pastora Verônica, foi a Silvane que colocou, Mulheres que Impactam, o maior medo, perder a intimidade com Deus, não sentir mais a presença dele. Nossa, eu me vigio muito para não deixar isso acontecer. Dela? De quem? Da Elaine Delicato, da Mulheres que Impactam, é o projeto dela. E esse também, Elaine, eu posso falar que eu vivo isso todos os dias e me vigio. De todo mundo, né? Sim. Perder essa conexão. Mas isso assim é diário, né? Sim, A gente tem que se policiar o tempo todo. Andréia Barreto colocou amém, Mulheres que Impactam, amo vocês. É isso, pode também, só 2 colocaram aqui o maior medo. Tem mais gente na live, vocês entram lá e isso, responde, compartilhe. Qual é o maior medo de vocês? Eu acredito... Vocês estão com medo de compartilhar o medo? Eu acredito que quando uma mulher cura a sua identidade, ela para de sobreviver e começa a viver o propósito de Deus. Sim. E eu tenho certeza. O medo paralisou muitas mulheres que hoje estão aí posicionadas. Elas romperam e estão posicionadas. E nós estamos aqui, né? Posicionadas. Sim. Entendemos o propósito e sabemos que o Senhor tem muito além para fazer sobre as nossas vidas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o medo que você teve que romper de vez para chegar onde você está agora? De mim mesma. O medo de você mesma, De mim mesma. De me anular. Né? Porque a gente sabe que para a gente romper tem obstáculo. Então, de não olhar obstáculos e rompê-los. Perfeito. Né? Sim, então, obstáculos sempre vão ter, sempre né? vão ter. Mas que a gente vai subindo de nível, vai ficando nível hard. O ano passado a Carla falou isso pra mim. Você tem medo? Eu fui pra casa com essa palavra. Falei, eu tenho medo, mas não vou ter mais. Isso aí. Eu falei, não vou ter mais. Porque quem começa com 10 pode terminar com 2, 3, 4, 5 mil. Isso aí. Sim, e também é uma virada de chave, né? Uma vez que você tem medo de algo, e aí quando você vira a chave, tipo, não é isso. É a fé. Que aí é você colocar a fé em prática. Sim. Imaginar que aquilo já aconteceu. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, dos filhos, né? Mães
sempre tem medo É. que os filhos se desviem, ai, como que vão ser, se eu tô, né, levando no caminho certo, esse é o medo. Agora eu virei a chave, eu já tô vendo eles encaminhados na palavra de Deus e tudo mais, é uma virada. Apenas sim. medo. A gente vai rompendo desse jeito. Já está aqui. Só que a gente, porque não estamos vendo, não estamos poupando, a gente acha que nada está acontecendo. Sim. Né? E porque a gente não estamos vendo, a gente fica desacreditado. Mas é como você falou, é fé. Vamos pedir agora, né? Eu não estou vendo, mas vamos. E o mais interessante é que esse medo que a pastora Verônica Batista rompeu, resultou nesse projeto. Fábio, Rômulo, tem Rômulo, como pode você... botar pra gente? O vídeo tem... Aí, nesse Nossa. projeto. Pode falar um pouquinho do projeto pra gente? Nossa, esse projeto, ele me enche de muito orgulho de mim mesma. Né? Que quando eu comecei, eu achava que permaneceria dentro da igreja, 4 paredes. E quando o Senhor falou comigo da proporção que iria, ainda está por vir, né? Eu falei, eu não posso temer, eu tenho que romper. Né? E olhando, às vezes eu paro para olhar tudo que Deus já fez e ainda tem muito mais para fazer. Para mim é o meu maior orgulho de mim mesmo, de chegar onde eu cheguei, mesmo com medo, rompendo os meus medos, rompendo os meus limites. Daí um projeto que tem alcançado tantas mulheres, né? Até mesmo dentro do grupo, dentro da equipe. Eu costumo dizer que esse projeto nasceu para mim, né? Para me descobrir e viver o que eu sou hoje. Então, esse projeto sou eu. É o propósito, né? O propósito. É o sentido da vida. Sim. Com sim. certeza. Lindo esse projeto. Sim. O piquenique com as amigas foi uma extensão desse projeto? Sim. Foi assim, algo que começou também fiz a primeira vez, gostei. Aí, o ano passado, a gente fizemos só com a equipe, Sim. né? E esse ano a gente abrimos, né, para as mulheres que quiseram ir. E foram algumas mulheres, e até hoje têm falado, eu quero mais, faz de novo. Bom, é muito bom, Muito né, bom. Sonia? Lembra muito mulheres que impactam também, porque Sim. a Elaine, ela faz uma mesa bem íntima, né, com as amigas, e ali ela... Então, foi uma extensão também Sim. Muito do interessante. projeto. É muito lindo. Não, eu sou suspeito de falar do projeto, né? Eu já senti. Eu sou suspeita, porque foi através do projeto que eu me descobri o sentido da vida. Para que Deus me chamou? Qual é o propósito? Então, foi a Verônica que falou, Carla, levanta e anda. Foi ela, tipo, que deu uma chacoalhada. Sim. Praticamente. Identidade. Sim. E eu falo pra ela, pelo amor de Deus, levanta aquele povo da rasa de curso. Sim, ela que incentivou. Faz projeto lá. Faz o presente, calma. Ô, Verônica, você não foi na mesa da identidade? Não, eu tive compromisso. Teve compromisso e não foi. Mas eu falei pra ela que eu vou no forte, próximo. foi bem forte. E lá eu ainda usei ela como exemplo. Eu imagino se a Carla continuasse naquele sofá chorando, com medo de incapacidade, de ser rejeitada. Quantas vidas ela deixaria de ter impactado? Exatamente. É isso que as mulheres têm que se sentir valorizadas. Porque, assim, às vezes você tá aí no sofá achando que né, não é pra mim, não sou capaz, né? Imagina, isso é muito grande, não me vejo, tenho vergonha, né? Medo da crítica. E você pode salvar vidas ao teu redor. É só começar. Comece estando em movimento. Eu acho que a palavra é acredita em você. Em você. Acreditar, é você olhar pra você, não, você é capaz, Deus te escolheu, Ele te chamou, então vambora. Porque a gente às vezes esperando o outro falar, não, vai lá, Viviana, você é boa no que você faz. Você consegue, mas às vezes a pessoa te incentiva, mas você não acredita naquilo que aquela pessoa está se incentivando. Você precisa acreditar em você. Sim. É olhar para dentro. É olhar para dentro. É olhar para os seus monstros.
É se É o que mais redescobrir. Sim, Né? Se redescobrir a mulher que você é. Verdade. Né? E é fácil, né? A gente Sim. encontrar o poder das mulheres. Tipo assim, nossa, elas são tão grandes, é tão fácil a gente vê-las e elas não se enxergam. É igual as parteiras, quando o faraó chama ela e fala, vocês não estão fazendo o seu trabalho. As mulheres estão aí parindo, estão aí tendo filho. O que ela vai dizer? Não, mas as mulheres hebreias, elas são mais espertas. Só que elas estão o quê? Se escondendo. Sim. Escondendo a gravidez, escondendo o fruto, porque estão com medo de que alguém mate o teu sonho, o teu projeto. Só que quem está lá fora está dizendo, elas são espertas, elas são fortes. Só que quem está dentro está lá dizendo, não, isso aí é para Carla, isso aí é para... Verdade. Só que Farol está dizendo, o que está acontecendo? Vamos levantar, vamos agir, não reagir, vamos agir. E redescobrir a força que há em você, em nós. Somos capazes. Somos Sim, capazes. isso aí. Vá para o espelho e diz, eu sou capaz, eu posso. Determina sobre você. A determinação. Nós precisamos determinar sobre nós. Essa técnica do espelho é infalível, Sim, gente. sim. Quando você se olha para você mesma e começa a declarar mesmo, ei, você é capaz, você pode, você consegue. Isso muda a sua vida. Eu faço isso no skincare, eu aprendi. O meu skincare faz todo sentido, né? Tem mulheres que chegam pra mim e falam, não faço, não cuido porque não tenho tempo. Poxa, você não tem 2 minutos pra olhar pra você e honrar o que Deus te deu aqui na Isso Terra. aí, Sabe? É uma conversa assim muito profunda e sincera. Manhã, o meu devocional foi isso aí. Ter tempo pra mim. Né? Foi Eclesiástico 3. O Senhor diz que há tempo. Sim, se há verdade. tempo, por que eu não tiro um tempo para mim? Se é o próprio Deus, ele tirou o tempo para ele. Ele precisava? Não. Ele só está nos ensinando. Você tem tempo, você só precisa administrar e tirar. Esse tempo é meu. Sim. De me cuidar, de me olhar. E parece né? que o tempo rende, né? Quando a gente faz isso. Sim. Sim. Parece que as coisas diminuem, tipo, calma, fica mais... Porque a gente tá num ritmo acelerado, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, parece que não dá conta. É. E quando você começa, parece que centraliza, e calma, parece que tudo vai fluindo, o tempo rende. Porque você começa a ficar bem com você mesmo. Sim. Eu acho que esse é o ponto, é você se amar. Você começa a se amar. E conforme você começa a fazer esse movimento todos os dias, tá lá declarando para você mesmo, é uma declaração de amor, gente. Por você. Sim. De você olhar para você, acreditar em você, não. Eu costumo dizer, eu me amo. Eu me aceito do jeito que eu sou. Sim. Vai vir, mas tá bom, gente. Essa sou eu. A gente chega a uma certa idade e isso acontece, porque assim, né, quando tu é adolescente, tu só vê defeito, né, e que tenta esconder e tudo mais. Hoje em dia, tipo, meus defeitos eu não tô nem aí. Faz parte, eu acho. Faz parte, Então, Mas antes me incomodava, agora já não incomoda mais. Não. Eu acho que é maturidade. Já ia falar, maturidade. Porque a gente precisa aprender a nos amar, olhar para os nossos defeitos, mas amar também os nossos defeitos. Porque a gente só quer amar aquilo que a gente acha de bom de olhar, gente. Eu estava me arrumando esse dia para ir pro culto e eu lembro que eu botei uma roupa que eu falei assim mesmo, nossa, você tá gorda, hein? Eu achei que fosse assim, nossa, você tá linda. Mas depois eu voltei e falei assim, mas você ainda tá linda. Isso. Aí eu falei, Verônica, você tem a minha idade, né? Verônica, você tem 55, vai fazer 56. Você está 100%. E fui. Pronto. Porque se a gente começar, nossa, tô gorda. Só olha os defeitos. Nossa, eu tô isso, eu tô aqui. Não. Eu estou ótima do jeito que eu estou. Preciso melhorar? Preciso. Mas enquanto não melhora, eu estou bem comigo mesmo. Sim, porque a gente acaba adoecendo. Quando a gente fica se criticando, se criticando. Pô. Aí a nossa mente, ela é bem engraçada. Que ela pega aquilo que é negativo. Assim, rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito. Aí a gente vai, fica né, lá. numa velocidade, Sim. ela vai numa velocidade assim pra te colocar, pra te Aí aniquilar. daqui a pouco você tá doente.
Ai, eu tô feia, não quero sair. Ah, vamos gordice mesmo. Não vou ficar em casa Vambora. por causa disso, não. Vambora. Se arruma, fica linda e maravilhosa e vambora. Nós estamos chegando nos Já? finais, faltam 5 minutos aqui para Já. encerrar. E o que eu queria aqui? Deixar uma mensagem para as mulheres, medo. Queria a ajuda da pastora Verônica para fazer essa transição. Qual é a mensagem que você... A Carla já até perguntou, é uma pergunta bem parecida, mas assim, ao longo desses 11 anos de projeto, você já deve ter uma noção do que faz. Você viu o progresso de algumas mulheres e outras nem tanto, porque é o que a gente fala, né? Às vezes vão em vários eventos e continuam no mesmo lugar. O que você... Qual seria essa transição? O que você falaria para a mulher agora? Ó, você precisa fazer isso porque eu vejo... Porque, assim, eu tenho autoridade de falar em autocuidado. O autocuidado, quando você começa a se cuidar, autocuidado, você cuida de você. Não só a beleza externa, né? Não. Com Deus principalmente. Você cria autoconfiança, isso é fato. A tua autoconfiança aumenta e a tua autoestima eleva muito. Isso eu sei que é fato, porque aconteceu comigo e acontece com as minhas clientes. Então eu queria que você, que tem autoridade no solte o grito e já passou por isso, experienciou, qual seria essa transição para a mulher, tipo, dar uma chacoalhada mesmo e sair do lugar e tipo, tá bom, agora é hora de viver. Eu digo que a primeira coisa é ela tem que se permitir. Porque quando a mulher ela se permite, ela vai muito além, né? Como você mesmo falou, não adianta você estar dentro de projeto de cura hoje, estar dentro de projeto de cura amanhã, todos os dias, mas que você não se permite viver aquilo que você está recebendo. Porque você recebe uma palavra de incentivo, você recebe uma oração, você recebe um abraço, você é ministrada, mas chega amanhã você volta para o mesmo lugar, para o mesmo vício, para o mesmo ciclo. É você não se permitir. É você dizer para você mesmo, hoje eu dou um basta. Eu quero viver um novo e eu vou viver um novo. Você se abre, você se permite. Desde o momento que você acha que eu recebi tudo hoje, mas amanhã eu me anulo pelo que eu estou vivendo, do que eu ouvi, você está anulando do que o céu declarou sobre você, sobre nós. Eu acho que desculpa te interromper, mas parece ser um sofrimento em dose dupla, né? Dupla. Porque você se animou, mas voltou para o mesmo lugar. É como Elias. Deitou embaixo do pé de zimbro, recebeu primeiro o alimento, mas o que ele fez? Voltou a deitar de novo. Então não adianta a gente receber hoje e amanhã voltar para o mesmo lugar da dor, da decepção, né, da depressão. Lógico que a depressão precisa de cuidados, mas enquanto eu vou me deixando, não procuro ajuda, não procuro recurso, você está dizendo para você mesmo, você está se anulando para você mesmo a sua incapacidade. E nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós somos capazes, né? Nós somos escolhidas, mulheres eleitas do Senhor, menina dos olhos de Deus. Então, se somos menina dos olhos de Deus, olha, abre o teu olhar e se reconheça e vai viver o novo. Vai viver em Deus. Eu quero deixar para vocês, lembre de uma coisa. O medo é humano, mas não precisa permanecer nele e ele não precisa ser o seu destino. Lembram disso. O medo, vamos sentir, porque somos humanos. Mas não deixa isso impedir você chegar ao seu destino. Então se levanta nesta noite e vai com medo mesmo. Mas a Carla acha que eu esqueci, né? Qual o seu maior medo? O meu maior medo é não cumprir o propósito. Eu acho que é esse. De não cumprir o propósito que Deus tem para minha vida. Meu maior medo. É isso aí. Pastora Verônica, muito obrigada. Amém.
Você quer deixar algum recado? Onde as pessoas te encontram? Na rede social. Quem quiser participar do piquenique, Vai lá. principalmente do evento Solte o Grito. Não esqueça, dia 19 de setembro. Mas né? isso a gente vai Cartaz, divulgar. daqui a pouco a gente Sim. vamos divulgar. Né? Entra na minha rede social, me dá um oi lá, que a gente vai conversando, né? E vai se comunicando. Olha, foi uma conversa muito gostosa. Muito boa. Muito, né? Verdadeira. Muito edificante, Também. né? Muito, muito. Falar de medo é o que eu digo. Quanto mais a gente fala, menos medo a gente tem. Isso verdade, é em todas as questões, né? Às vezes eu falo muito da questão financeira, então é um tabu e as pessoas não querem falar sobre dinheiro. Então, quanto mais você fala, mais ajuda você busca e isso né, vai quebrando os tabus. Então, a gente precisa trazer isso à tona. Autoconhecimento é tudo. Você saber Libertador. conhecer os seus medos, como a Sim. gente teve uma conversa muito descontraída aqui. E É isso, nomeie os seus medos. Eu tenho medo de quê? Dá nome para eles. Quando você dá nome para os seus medos, você vence ele. A Viviana sempre perguntou, Carla, como vencer o medo? Eu falei, rompendo, né? Rompendo. Mas uma técnica da psicanálise nomeia, vai lá, eu tô com medo disso. Mas por que eu tô com medo disso? Dá nome para ele, porque assim você vai identificar e vai virar a chave, gente. Porque o autoconhecimento, como a gente falando, o conhecimento também liberta a gente. Então, nomeia. Tô com medo por quê? nomeia, e se você não souber o que fazer com esses medos, tem a Carla Isso! Nicanor como terapeuta. Simples. Carla! Sim, sim. Deixa eu Verdade. vender o peixe dela. É não isso, vem. me vende, amiga, me vende. Isso. Me vende. Eu te vendo o tempo todo. Mas foi muito bom. Foi uma honra, muito obrigada. Prazer foi meu. Semana que vem temos mais o episódio 10. Sim. Quer deixar o spoiler ou vamos deixar? Não, vamos deixar, gente. Semana que vem vamos falar sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? Vamos quebrar alguns tabus, né? Medo da constelação familiar. Isso. Do que é constelação familiar. É o nosso tema de semana que vem. Então, gente, fiquem atentos. Até mais. Se fez sentido pra vocês, compartilhem. Até mais. Se não fez, compartilha também para nos ajudar.